prosperidade e cura. Hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho mais sobre um floral muito especial, que é o Mimulus, o floral para quem tem medos muito concretos e conhecidos, e como que ele pode te auxiliar ali na sua vida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou nutricionista formada pela Unicamp e atuo com abordagem da nutrição comportamental há 6 anos e também sou terapeuta floral pelo Sistema Floral de Bach, auxiliando aí, juntando essa prática da terapia floral com a nutrição comportamental para trazer resultados bem efetivos ali para os pacientes. Então vamos falar sobre o Mimulus hoje. Então, para a gente começar esse vídeo falando sobre o floral Mimulus, eu queria ler uma frase do Dr. Bach para vocês. Para o medo de coisas terrenas, da doença, da dor, de acidentes, da pobreza, do escuro, de ficar sozinho, da desgraça. São medos de vida diária. Essas pessoas carregam seu temor de forma secreta e silenciosa, não falando livremente sobre eles para outras pessoas. Então é muito interessante quando a gente pensa assim sobre o uso desse floral e sobre esses medos cotidianos, porque muitos de nós, tem esses medos assim de coisas conhecidas, como o Dr. Bach chama. Então, o medo, por exemplo, de dirigir, o medo do escuro, o medo de elevador, o medo de altura, o medo de avião, estão ali muito presentes na nossa sociedade em geral. Isso se torna um problema quando a gente deixa de fazer algumas coisas por conta desse medo, quando ele nos paralisa ou quando ele nos traz muita ansiedade. Então, é interessante que a gente use esse floral Mimulus quando a gente percebe que tem muitos desses medos ali cotidianos e que eles nos paralisam frente àquela situação, para que a gente consiga criar, assim, libertar essa virtude da coragem, que é o que o floral vai trabalhar, é o que ele vai trazer pra gente. Então, não é que o Mimulus vai fazer com que a gente nunca mais sinta medo, mas ele vai trazer essa coragem, desenvolver essa coragem para que a gente consiga agir frente a esses medos, Então, eu costumo brincar com os pacientes, Você vai, por exemplo, conseguir andar de elevador sozinho, não que você não tenha medo, mas isso não vai te paralisar. Ou você vai conseguir numa viagem de negócios que você precisa ali utilizar o avião. E aí você consegue também tomar esse passo, ou você, por exemplo, consegue matar um inseto ali que te causava medo antes se você tá sozinho em casa e não tem outra possibilidade. Então você não fica paralisado frente ao agente ali que te causa medo. Você consegue tomar uma ação e você consegue ter coragem para fluir. Então esses medos acabam não causando mais ansiedade, Porque a ansiedade, se a gente for pensar, ela pode estar muito ligada a esses medos. Quando a gente tem muito medo de alguma coisa, muitas vezes a gente começa a antecipar situações que às vezes nem vão acontecer e a gente começa a antecipar porque esse medo acaba trazendo essas percepções, ruins pra gente. Então é interessante que a gente se percebe esse padrão, faça o uso do Mimulus ali por um tempinho, até que a gente consiga desenvolver essa virtude da coragem. E o Mimulus, ele pode ser utilizado também por pessoas muito tímidas, porque a timidez nada mais é do que o medo de gente, Então, a gente consegue utilizar também pessoas que têm dificuldade de falar em público, ou pessoas que não conseguem falar com pessoas que elas não conhecem. Então, ele ajuda a vencer um pouco dessas barreiras ali da timidez e pode ser também utilizado nesses casos. E também eu quero trazer um pouquinho para vocês do que o Dr. Bach fala sobre a assinatura da planta. Então, o Dr. Bach, ele sempre selecionou ali as plantas que ele ia utilizar para os florais, olhando para como essas plantas nascem, como é que é a germinação das sementes, como que elas morrem, se efetivamente elas têm ali uma duração curta, como que elas recebem ali água, a luz do sol, como que são as raízes, como que é o caule, como que é o crescimento dessa planta. Então, ele analisou tudo isso antes dele indicar essa planta para trabalhar alguma coisa no nosso campo vibracional, campo energético. Então, se a gente vai estudar mais a fundo a assinatura das plantas do Sistema Floral de Bach, é uma coisa muito bonita de se ver, porque tem tudo a ver, a forma como aquela planta é e se comporta no ambiente dela, tem tudo a ver com aquilo que ela vai trabalhar na gente, então a virtude que ela vai despertar na gente. E aí eu queria ler um pouquinho sobre o que ele falou da assinatura da planta Mimulus. Então vamos lá.
A planta Mimulus nasce em meio à água, demonstrando uma ação corajosa frente à vida. Então, ela não nasce no solo, né? Ela nasce ali em meio à água e aí realmente ela pode ser levada para qualquer lugar, né? Então, é uma planta corajosa. As plantas lançam suas sementes na água sem preocupação com o futuro. Então, sem preocupação se vai realmente nascer ou não, se vai ter um ambiente estável ali para nascer ou não, porque efetivamente é na água, né? As sementes germinam embaixo da água e com o tempo as plântulas voltam à superfície e flutuam até onde possam enraizar e crescer. Então ela se joga, né? É muito bonito a gente pensar isso em relação à planta Mimulus, porque ela se joga com coragem, sem medo, pensando assim, eu vou sobreviver ou não se eu lançar minhas sementes ali na água, né? Ela vai realmente flutuando pela vida até ela conseguir se enraizar, né? Então as sementes germinam embaixo da água e com o tempo as plântulas voltam à superfície e flutuam até onde possam enraizar e crescer. É uma jornada imprevisível e cheia de riscos, demandando coragem. A pureza e o som da água, a velocidade ali que a água flui, né, são muito importantes para esse floral. Pessoas que ressoam com esse floral são hipersensíveis ao ambiente e buscam se afastar de brigas e conflitos, por ter muito medo do mundo. Então, até medo de brigar com outras pessoas, a pessoa que vai se beneficiar do floral Mimulus tem. Essas pessoas podem parecer calmas, pois seu medo é interior. E muitas vezes, né, como o Dr. Bach falou antes lá, a pessoa não tem coragem de compartilhar sobre esse medo com outras pessoas, né? São pessoas que desejam enfrentar os seus medos. E a grande lição de alma, né, a grande realmente ali virtude que o Mimulus vai trazer é empatia e compaixão. Então ele ajuda pessoas que têm medo a ganhar coragem e encontrar liberdade. Libertar-se pela fé de amar a vida e ser capaz de sentir empatia e amor pelos outros. Então, uma essência floral muito, muito especial. Aí eu quero saber nos comentários se você se identificou com ela e se você acha que você se beneficiaria com o uso do Mimulus. Para quem nunca ouviu falar da terapia floral, todo vídeo que eu trago sobre esse tema, eu gosto também de falar como que funciona essa escolha de florais que vão estar presentes na sua fórmula. Então, o Dr. Bach identificou aí 38 essências florais. Cada uma vai trabalhar uma questão específica e também pode trabalhar outras questões ali aliadas, né, complementares. Então, cada essência floral vai trabalhar ali uma questão emocional específica. Porém, a gente não precisa das 38 no mesmo frasquinho, não precisa usar as 38 ao mesmo tempo, até porque vão ser muitas coisas a serem trabalhadas, a gente não vai ter uma ação legal dos florais, porque na terapia floral, quanto menos é mais, quanto mais assertivas forem as essências, melhor pra gente, né, mais a gente consegue sentir os resultados, e também porque realmente a gente não precisa de todas as essências em todos os momentos da nossa vida. Então, o terapeuta floral é o profissional que vai conseguir, a partir ou de uma consulta, né, que a gente chama de escuta ativa, a gente conversar sobre as questões que o cliente quer trabalhar e a gente conseguir aí também indicar essências florais para essas questões, pela escolha intuitiva, que é essa conexão do cliente com a imagem das plantas, né, também pode ser um método de escolha, ou até por questionário, radiestesia, outros métodos ali de escolha de florais. Então, o que é importante a gente pensar? Geralmente, em cada fórmula que a gente faz uso por 30 dias, né, antes da gente precisar trocar, né, para trabalhar outras coisas, já que a gente já desenvolveu aquelas virtudes, a gente faz o uso dessa fórmula aí por 30 dias. Então, a gente tem em média ali 6, 7, 8 essências em cada fórmula para trabalhar questões ali específicas da pessoa. E aí, o trabalho do terapeuta é identificar as melhores essências para aquele momento de vida da pessoa. Então, o Mimulus, ele pode ser uma das essências usadas na sua fórmula, se você sente que você tem muito medo conhecido, que você deixa de fazer as coisas por conta de medos que você sabe o que é também, e aí que você quer desenvolver essa virtude da coragem, pode ser uma das essências que vão estar presentes ali na sua fórmula. O Dr. Bach, para ficar mais fácil o estudo das essências também, ele dividiu as essências em grupos. Um dos grupos da divisão dele foi o grupo do medo. Então, a gente tem várias essências ali para trabalhar o medo. O Rock Rose, que trabalha o pânico e crise de ansiedade, por exemplo. O Red Chestnut, que trabalha o medo pelos outros, preocupação excessiva com os outros.
o Cherry Plum, que trabalha o medo de perder o controle, o Aspen, que trabalha medos desconhecidos e vagos. Então, a gente tem ali vários florais para trabalhar a questão do medo em si. E aí, cabe ao cliente, terapeuta floral, identificarem ali as melhores essências para ele naquele momento. E a gente até pode juntar mais de um floral do grupo do medo, para que a gente consiga ali ter um efeito mais satisfatório, né, no tratamento de um medo específico. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar novos vídeos. Deixe seu comentário aqui também se você gostou desse conteúdo, se você acha que o Mimulus é uma essência floral que poderia te auxiliar em algum sentido também. E eu vou deixar os links aqui de um outro vídeo no YouTube que eu postei sobre o que são florais, do vídeo que eu postei sobre o floral Wild Oat, e também o link para quem quiser agendar um atendimento comigo. Eu atendo de forma presencial em Valinhos, interior de São Paulo, uma cidade próxima ali a Campinas, ou de forma online para todo o Brasil. Namastê, continue no caminho ali para a construção de uma boa relação com a comida. Até a próxima, tchau, tchau!